Olá, família Marques. Como vão vocês? Tudo bem? Não deixando de acompanhar o caso Andrei Goulart, um caso em que aconteceu em 30 de novembro de 2016 e que vem se arrastando até a presente data. Depois de muitas idas e vindas, chegamos à parte crucial, que é a audiência de instrução. Pelo trabalho, pelo desempenho e pela garra de uma promotora que se deu ao trabalho de escutar uma mãe e de escutar o seu relato, de ir contra até a própria Polícia Civil, que viu no caso indícios de que o garoto, então com 12 anos, teria tirado a própria vida. Ela não acreditou nessa história. Ela procurou, ela investigou, conseguiu colocar o acusado para responder. Primeiramente, para saber se a culpabilidade, se é a mesma responsabilidade. É isso que serve a audiência de instrução, para produzir provas. Mas a doutora Lúcia Calegari, muito conhecida de vocês por casos como o exemplo Boate Kiss, é incansável na busca pela justiça e não vai descansar enquanto não solucionar esse caso, o caso Andrei. Boa tarde, doutora Lúcia. Como vai a senhora? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Estava te ouvindo ali falar, né, o caso Andrei. Então, na verdade, te ouvi aqui falando, né, do meu trabalho e elogiando, nem sei se eu mereço tantos elogios assim, mas o caso Andrei é um caso que mexe bastante comigo. É um inquérito policial que foi realizado e que veio sem uma autoria, sem uma conclusão definitiva, e quando eu recebo esse inquérito, começo a ser procurada pela família, pela mãe do Andrei e pelo padrasto. A mãe e o Andrei, a mãe e o padrasto do Andrei, o menino, era um menino, uma criança que estava na escola, que estudava, era uma criança que não dava problemas, começam a pensar e não acreditar que se trata de uma criança que se suicidou. Como é que as coisas aconteceram? O Andrei mora com a mãe, tem uma irmã, e um tio, o irmão da mãe, veio passar um tempo, uma temporada na casa. Ele estava com um trabalho aqui em Porto Alegre, e aí acabou vindo nessa vinda para Porto Alegre, ficando na casa da mãe, e vai dormir no mesmo quarto que o sobrinho pequeno. Na noite do acontecido, na noite da morte do Andrei, a mãe e a irmã foram no aniversário, e quando voltaram, a mãe já notou que o comportamento do Andrei não estava exatamente um comportamento que era o normal dele, parecia mais quieto, menos falante, foi dormir mais cedo que o normal, e de madrugada, então, essa mãe é acordada com o irmão, né, chamando que tem algum problema, e ela entra no quarto, e quando ela entra no quarto, qual que é a cena que ela se depara? Com o menino deitado na cama, mas com a coberta em cima e a arma embaixo da coberta. A um primeiro momento, a mãe não se deu muito conta dessa situação, mas na sequência começa a pensar nessa cena e diz assim, mas como é que meu filho ia se suicidar e deixar a arma embaixo da coberta? Essa cena dele se dar um tiro na cabeça e deixar a arma embaixo da coberta é meio incompatível com a posição em que as coisas são encontradas. Aí que eu visualizei, porque eu vi meu filho ali. Aí ela depois começa a pensar no passado do tio em relação à conduta do tio, e começa a ter informações de pessoas sobre a conduta do tio com menores. E aí as condutas que se seguiram do tio, né, do irmão dela, em relação a informar que perícia estava pronta, que já na mesma noite a polícia já concluiu que era um suicídio, e enfim, e que já anunciou, que a polícia já concluiu isso, já anunciou, e aí começa a falar com os vizinhos, com os amigos, e quando ela me procura, ela traz todas essas pessoas para que eu possa ouvir. A partir de todos os relatos, e inclusive a contratação de uma perícia, de uma assistência pericial particular que ela foi feita,
eu concluí que se tratava de um homicídio e houve abuso sexual e denunciei dessa forma. A denúncia está em trâmite, nós estamos com o processo seguindo. Nós já realizamos 2 audiências, temos agora uma terceira audiência para ser realizada. Uma prova que, né, que está sendo ouvidas todas as pessoas possíveis para a gente melhor esclarecer os fatos, até porque o acusado nega a ocorrência. Nesse meio tempo, o acusado, inclusive, está processando a irmã, está processando, entrou com uma queixa-crime contra a irmã, enfim, processando no estado do Rio de Janeiro, onde ele mora. Entrou com uma ação também, parece que de indenização. Então, a mãe, todas as audiências ela tem comparecido, né, e várias vezes a dona Kátia, né, que é a mãe, me procurou, e assim, eu, com a dor, com um sentimento, assim, que ela queria o filho de volta. Todas as mães que perdem seus filhos querem seus filhos de volta, mas isso ela sabe que não tem como atingir. Então, ela quer que as coisas sejam punidas até para que não aconteçam de novo. Infelizmente, os pedidos de prisão não foram aceitos, até eu recorri desse indeferimento. Vamos ver se a gente tem uma sensibilidade do tribunal. Mas eu estou plenamente convencida de que essa mãe que buscou muito por justiça, porque assim, foi uma caminhada dela, a caminhada dela e do padrasto do Andrei. Dessa busca que, pelo menos, eu tive, enquanto profissional, cumprido a minha obrigação, porque eu só estou cumprindo a minha obrigação de buscar que ela tenha essa justiça. Se eu vou atingir, eu não sei, né? Porque não depende só de mim. Mas eu sei que eu entendo que a dona Kátia merece descansar, e para ela descansar, ela precisa de uma resposta correta da justiça, que a gente não sabe nunca se virá. Mas o fato dela ser ouvida já foi um alento, já foi assim uma tranquilidade. O que eu assim me chamou a atenção? Outro dia a gente teve a audiência desse caso. E a dona Kátia chorou muito nessa audiência. Ela foi ouvida e chorou muito. Mas qual que era a sensação que eu tive? Esse fato aconteceu no final de novembro de 2016. Que quando a dona Kátia viu que as audiências estão acontecendo, que não está mais parado, que o caso dela está tendo um segmento, ela tem uma sensação de alívio, uma sensação assim de, ao mesmo tempo, de muita dor, porque reviver a morte do filho para ela é horrível. Ninguém quer perder um filho pequeno, uma criança que que estudava, que brincava, que tinha os seus amigos, que não tinha nenhum problema, era uma criança feliz. Ninguém quer perder um filho nessas circunstâncias, de uma forma repentina. Mas, por outro lado, quando ela começa a ver que a justiça está indo, que está se ouvindo as testemunhas, eu tenho visto que a dona Kátia, pelo menos, tem tido uma certa tranquilidade. E essas tranquilidades, eu que já convivo com o desespero dela há algum tempo, me dá forças suficientes para continuar seguindo e buscando a justiça que ela merece, porque que o Andrei merece, porque a gente não tem como trazer de novo, mas a gente não vê a impunidade acontecendo, é muito difícil para uma família. A impunidade, a sensação de que o crime compensa, para os que ficam é uma sensação muito complicada. E eu, assim, sou uma pessoa que não me conformo com, né, se eu tenho uma família que está me trazendo elementos suficientes, eu jamais deixaria as coisas serem arquivadas sem buscar meu trabalho e buscar um trabalho de forma efetiva. Nós estamos falando de um crime cometido por um policial militar já da reserva, né, já estava na reserva nessa época, então, que a dona Kátia não só mobilizou que a justiça funcionasse, mas que também a imprensa tomasse conhecimento, que a imprensa não apagasse a memória do filho dela e que a imprensa mostrasse a necessidade que uma mãe tem de ver punido o algoz do seu filho, mesmo sendo irmão dela, né? Porque, acima de tudo, ela perdeu o filho, perdeu, de certa forma, o irmão, porque para ela ele não é mais um irmão, mas nos resta agora, e me resta enquanto promotora,
continuar nessa luta, porque eu estou plenamente convencida que a dona Kátia tinha razão na fala inicial dela, que ela precisava ser ouvida e foi ouvida, e eu entendo que ela está certa na sua fala, e eu espero que essa justiça um dia seja alcançada, e se depender da minha força e do meu trabalho, eu vou buscar muito que isso aconteça. Doutora Lúcia, quando a senhora... Enquanto eu falava, eu fui vendo aqui fotos do Andrei, né? E a gente vê assim como ele era uma criança tranquila, sabe, com um semblante de paz. Aí pensa uma mãe acordar no meio da noite com a notícia que seu filho se deu um tiro, logo em seguida o irmão, que é policial, dizer não, ele se suicidou. Essa mesma mãe pensando, mas por quê? O que que eu fiz? O que que aconteceu? Porque ela se sentia um primeiro momento até o que que eu deixei de ver ou o que que aconteceu. E a um segundo momento concluí que o irmão que ela tinha acolhido dentro de casa, foi isso, para poder ter onde dormir uns dias enquanto estava trabalhando aqui em Porto Alegre e vendo onde ia morar, ela ser o responsável. Essa arma era desse irmão. Era uma arma que ele alega que guardava dentro de uma mochila e que essa mochila estava junto com ele enquanto ele dormia. E aí, como é que se explica que no meio da noite o Andrei, que está no beliche, lá no andar de cima, ia pegar essa arma e ele não ia ver absolutamente nada? São Então, pontos assim, aí que me deixam, que me assim, ó, deixaram sem entender. Como é que uma criança num beliche desceria, ele não veria pegar o objeto na mochila dele, que faz barulho, pelo Fechecler, faria o barulho, subiria novamente e a partir desse momento faria o disparo, um barulho que é inconfundível, e ele diz que pensou que fosse uma bateria de celular em primeiro momento. exatamente. Ele, inclusive, é a fala que ele entra no quarto da dona Kátia dizendo: acho que estourou uma bateria de celular. Aconteceu alguma coisa do tipo. E é um segundo momento, recolhe o celular do Andrei e diz que encaminhou, que ia encaminhar para a perícia, depois diz que não queriam o celular que fosse periciado. Agora, eu digo o seguinte, o policial é uma pessoa treinada, né? Ele foi policial militar há anos. Que com certeza aprende a ter o seu sono muito mais leve do que o normal das outras pessoas, mas que é treinado para ouvir barulhos, para anotar barulhos. Aí eu digo, essa arma estava dentro de uma bolsa dele, junto com ele, policial. O Andrei precisava descer do beliche, pegar e abrir as coisas dele, que ficavam fechadas, subir no beliche, e ele, que está no mesmo quarto, no andar de baixo do beliche, não vê nada, não ouve nada, numa coisa que estava do lado dele, junto com ele. E a dona Kátia é muito incisiva, né? Quando eu entrei no quarto, o Andrei estava com as mãos embaixo das cobertas, não estava com a mão na arma, né? E como é que isso poderia acontecer? E se trata, como eu disse, de um policial que deve ter alterado a cena do crime quando a perícia chegou, porque quando a perícia chegou já não viu mais essa cena. Mas a dona Kátia não tem nenhum motivo para mentir e inventar uma cena que ela viu. E aí nós vamos para um outro detalhe, que é um detalhe assim, quando a dona Kátia resolve dar as coisas do Andrei, até porque, né, para que as pessoas tivessem lembranças dele, esse tio pediu para ficar com a cueca da criança. Foi a única coisa que ele pediu para ficar, com a cueca da criança, que é uma criança, não é um adulto, quer dizer, ele não ia usar essa cueca. E aí a dona Kátia começa, quando passam os dias, a pensar, né, em tudo que ela viu e todos os dias que se seguiram junto com o padrasto, e aí diz, meu filho foi assassinado. Eu tive... E aí ela busca por uma justiça que demorou, mas que está acontecendo, que eu espero que aconteça até o fim. Demora para a ficha cair. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, o acusado, e nesse contexto ele disse que ele não pediu
as peças íntimas do Andrei, mas que lhe teriam sido oferecidas. O que eu acho muito estranho, uma mãe oferecer a roupa íntima de um filho recém-perdido para um tio. O que ele faria com isso? Eu acho muito estranho, Na não foi? verdade, eu acho que ele Me quer. causou estranheza essa fala dele. E que utilidade teria para ele, adulto, a cueca da criança, entendeu? Mesmo, eu vou te dizer o seguinte: a dona Cátia é muito incisiva dizendo que ele pediu, né? E não é a única que diz isso, né? Porque outros familiares também referem. Mas qual que era a utilidade que teria para ele? Se assim, ele vai poder usar uma cueca de uma criança? Por óbvio que não, né? Então, essa fala dele, Marcondes, assim, até me causa espanto que ele diga assim, ela ofereceu e eu quis ficar. Quer ficar com uma cueca, a cueca de uma, que não vai servir para si, que é um objeto íntimo, quer dizer, normalmente as pessoas não querem os objetos íntimos das outras pessoas, né? Sim, com toda certeza. Infelizmente, a gente tem relatos ali no processo de pessoas que agora, quando houve a morte do Andrei, relataram que há muitos anos atrás tiveram abuso por parte do acusado, e aí eu entendo que se consolida muito mais aquilo que a dona Kátia, quando começou a raciocinar e conseguiu chegar a uma conclusão, nos mostra que essa morte, esse fato, tem um responsável e que esse responsável tem que ser punido por isso. Doutora Lúcia, tem outras partes também da investigação que me causaram muita estranheza, vou colocar assim. O fato da perícia ter apontado um tipo de causa-morte, né, provocada pelo próprio menino, e a perícia particular ter dado que não seria possível que ele tivesse feito o ato contra si. Então temos um laudo de um agente de fé pública que veio da polícia e um laudo pericial particular. Mas a gente tem uma questão que para mim é importante, que também vem da perícia oficial, que o residográfico das mãos do menino foi negativo. E aí eu diria assim, o residográfico que poderia, que foi feito, né? Porque o Jefferson, o acusado, né? O acusado lavou as mãos antes de fazer o residográfico na mão dele. E ele é policial, ele sabe muito bem que lavando as mãos os resquícios saem. Mas a vítima, o Andrei, estava morto, né? Ninguém tinha como lavar as mãos do Andrei, ninguém limpou as mãos do Andrei. E o residográfico dele deu negativo. Então, assim, tu veja que a perícia oficial primeira pode até falar em suicídio, mas quando a gente confronta com a situação de ter um residográfico, não ter vestígios de pólvora no tiro da vítima que morreu, que não tem como se lavar, não tem como ser limpa, a gente entra uma outra perícia técnica oficial que nos traz elementos de homicídio. Um outro ponto também nessa perícia que me chamou a atenção, e que foi trazido até pelo padrasto à época, é que seria a forma como o disparo ocorreu. Que Pois é, seria praticamente impossível o ferimento ter sido causado de um ambiente de frente para ele, com a arma de frente, com a arma de frente para ele, e não seria possível por conta do próprio armamento em si, que tem características de entrada e pois saída. é que se trata de uma pistola, né? E a pistola tem na verdade, um recuo muito forte, né? A gente, quando atira, né? E a gente está falando de uma criança atirando, que não está acostumada a lidar com arma. As pessoas que estão acostumadas a lidar sentem esse soco, esse recuo, né? E a gente está falando de uma criança e a trajetória realmente, o local do disparo e a forma que estava a mão da vítima me faz realmente dizer que não teria como essa criança ter se dado esse tiro. Um outro ponto, já que estamos discutindo essa parte pericial, que seria
a fala dele, que a senhora citou anteriormente, de que a perícia já havia sido realizada, segundo a mãe, segundo falas da mãe, que a perícia já havia sido realizada através de fotos, que agora as fotos eram mandadas para um computador, um supercomputador, que já diria o que aconteceu somente com as imagens. Isso me causou muita estranheza. A mãe confirma essa fala dela para mim, entrevista, e confirma que outras pessoas também ouviram. Essas outras pessoas chegaram a ser intimadas para a audiência de instrução para que confirmem essa versão ou não? Na verdade, sim, elas foram ouvidas aqui na justiça e confirmaram essa situação, que na mesma noite ele relatava, olha, tem um super programa ali na polícia que a gente manda as fotos e aí a polícia já concluiu que é um suicídio agora mesmo, já na mesma madrugada. E sim, tem uma testemunha que confirmou essa situação, né? Não foi só a mãe que falou. Bom, a gente está num processo assim, em fase de instrução, né? Eu imagino que ainda no verão a gente tenha terminado de ouvir todas as testemunhas. Eu tenho praticamente certeza que até o final do verão a gente vai ter terminado de ouvir todas as testemunhas, e aí a gente vai para a fase que determina se o réu vai ou não a júri. E eu espero que a gente não tenha uma injustiça nesse caso, tá? Que a gente consiga remeter esse acusado para onde ele tem que ser julgado pelo Tribunal do Povo. E eu vou estar lá, nesse julgamento, junto com a dona Cátia. Vou chorar junto com ela. Para a doutora, Vou então, não há chorar junto dúvidas com da a materialidade. dor da dona Cátia, né? Eu também sou mãe. A dor da dona Cátia, claro que jamais vai ser a minha, porque não é meu filho que morreu. Mas o desespero dela é um desespero que qualquer mãe e qualquer pai, qualquer pessoa que goste de crianças e que não queira a criminalidade ou injustiças sente. Então, eu sei que vai ser um júri que vai, mais uma vez, mexer comigo, vai me fazer mal, né? Eu digo me fazer mal porque o júri me envelhece, eu adoeço, né? Não, porque a gente tenta ao máximo possível ter um botão off, mas ele não é 100%. A dor, a gente sente a dor, né? Eu sinto muito essa dor dos outros. E, infelizmente, a gente queria que as pessoas estivessem vivas, mas já que morreram, se eu conseguir o que eu quero, que esse processo vá à júri, eu quero estar lá junto com a dona Cátia, buscando justiça, Então, fazendo esse julgamento, atuando nesse processo, buscando esse resultado. então, doutora Lúcia, como já ouvimos todas as testemunhas, falta agora o depoimento do réu e a decisão da Não, juíza. ainda faltam algumas testemunhas Faltam. referidas e as testemunhas de defesa ainda faltam. Para serem ouvidas agora, né? Tem a fase final, mais uma audiência, ou talvez duas. Mas eu imagino que até o final do verão nós tenhamos a conclusão das audiências desse processo. E dentro das possibilidades, então, quem preside o caso, o juiz que preside o caso, ele vai decidir da pronúncia, impronúncia, desqualificação para outros crimes, Isso. mas a senhora, pelo que a senhora coloca, a senhora tem total certeza da pronúncia do acusado, não é? Eu não posso nunca falar isso. Eu tenho total convicção de que ele praticou o crime, né? Mas o que vai ser decidido judicialmente É, a gente espera que sim, que a gente tenha uma decisão que remeta a julgamento pelo tribunal do júri. Até porque eu entendo que as provas nos levam a isso, né? Agora, a gente nunca pode saber o que vem de uma cabeça de juiz de uma cabeça de tribunal, né? Agora mesmo, o ano passado, eu jamais imaginei que o julgamento do caso Kiss, por exemplo, fosse ser anulado, e foi anulado pelo tribunal. Então, agora estamos numa busca agora de reverter essa situação para que voltem a ser condenados como aconteceu no julgamento. Então, assim, eu não posso ter uma resposta da cabeça dos outros. Eu sei, assim, o que é a minha convicção e o que eu entendo que as provas apresentam. E essa minha busca por justiça pelo Andrei e essa minha resposta, que eu entendo que tem que ser dada para a dona Cátia, é uma luta que é minha, né? Porque eu jamais vou abandonar um caso como esse sem dar uma conclusão e uma tentativa de uma resposta
com justiça que o caso merece, né? Para mim, a justiça vai prevalecer se ele for condenado. Se ele for condenado por ambos os crimes, né? Pelo abuso e pelo homicídio. Agora, isso já depende, assim, eu sempre digo assim para todas as famílias das vítimas, vocês jamais eu posso prometer para vocês um resultado, eu posso prometer trabalho. Com certeza. E esse trabalho vocês podem contar comigo. Eu não tenho problema de abdicar da minha vida pessoal em busca de um trabalho que eu acho que tem que ser feito. Eu não tenho medo nenhum de ter que passar noites acordada trabalhando, estudando e buscando uma resposta correta da sociedade. Agora, contem com o meu trabalho e minha dedicação, né? Isso eu posso prometer para a dona Cátia e para a sociedade. Mas o resultado não me pertence, não sou eu que decido. Se desse da minha o resultado, ele já estava condenado, preso e respondendo, já condenado pelo que ele fez. Infelizmente, não depende só de mim. Mas eu sempre prometo trabalho, não posso nunca prometer resultado, mas o meu trabalho existiu até agora e vai continuar existindo enquanto eu for promotora titular da primeira vara do júri. Doutora Lúcia, eu vou perguntar isso porque é uma dúvida minha e acho que é de toda a sociedade. Por que nós temos a sensação que a lei só beneficia o condenado ou o réu? Por que nós temos essa sensação de impunidade? Nós vemos tantos casos aí, tantas barbaridades, que as pessoas ficam 1, 2, 3 anos presas e já são liberadas, outros que nem chegam aí à prisão, crimes que prescrevem sem mesmo serem julgados, porque nós temos esse sentimento de impunidade. Veja bem, no próprio caso Andrei, estamos falando de 16 de 2023, estamos falando de quase 7 anos já, sem ter justiça. Por que essa sensação e por que tem que ser mudado? Na verdade, eu diria o seguinte, infelizmente, o processo ele é cheio de vantagens para o acusado. Quem sempre sai ganhando tem direito a todas as defesas, direito a todos os benefícios é o réu. Né? Quando ele comete um crime, a vítima não tem direito a nada, né? A vítima tem direito à família, a um caixão, a chorar. Eu estou falando em outros delitos, no roubo, qualquer outro delito, as vítimas são surpreendidas com a situação. Agora, os acusados, quando a gente consegue apurar a autoria, porque muitas vezes não se consegue, tem direito a tem que existir provas, aí tem que ter, para começar um processo, tem que ter indícios de autoria, tem que ter indícios de uma prova. Aí, quando nós seguimos esse processo, nós precisamos, assim, defesas, audiências, com todos os benefícios do mundo. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma audiência que tinha um reconhecimento para fazer de um roubo. Aí o defensor disse assim, não, eu não quero que a vítima do roubo veja o réu para fazer o reconhecimento, porque isso é produzir prova contra si, ele não é obrigado a querer que se produza prova contra ele. Quer dizer, ainda que o juiz não acolheu o pedido, mas me surpreende que se peça isso. Eu fiquei assustado agora. Dependendo do juiz, acolhe, entendeu? Aqui um pouco a gente está criando uma nova tese. O réu não pode ser feito o reconhecimento porque ele não vai querer ser reconhecido. Quer dizer, assim, né? A gente e fora assim a necessidade que existe de tem que ter advogado, tem que estar o réu presente, se a testemunha, se o réu não tem direito a ser entrevistado, se hoje eu quero ser entrevistado, eu penso hoje eu não quero ser interrogado. E tudo a gente faz para evitar uma nulidade. E eu digo o seguinte, se criaram milhares de nulidades, se criaram várias formas, e o cumprimento das penas é um absurdo. As pessoas não cumprem penas praticamente pelos delitos que praticam. Eu diria o seguinte, se uma pessoa que comete um homicídio qualificado, né, com requintes de torpeza, com tudo que nós estamos falando de um crime como esse, vai ficar 5, 6 anos presa? E para a mãe que perdeu, para o pai que perdeu, para a família que não vê mais. Então, eu diria assim, matar no Brasil é sinônimo de impunidade. Tu estavas me dizendo aqui, né? E eu sei muito bem. Em 30 de novembro de 2016, a gente está em
2023 e a gente não conseguiu ainda encerrar a instrução desse processo. Exato. Tudo bem que nós temos ali um desconto de pandemia de 2 anos, né? Mas eu diria assim, para quem espera, para as famílias que querem justiça, é horrível. Eu diria assim, o sistema foi feito para ser tudo a favor do réu e nada me parece a favor da sociedade. Nós tínhamos que ter leis mais rígidas e efetivamente cumpridas as penas aplicadas. Se alguém tivesse uma pena de 14, 15 anos para um homicídio, ficasse 14, 15 anos recolhido, eu tenho certeza que a postura da população mudaria. A postura de quem comete um crime mudaria. Agora, as pessoas são condenadas. Vou dar o exemplo da audiência de hoje. Eu tinha uma condenação de 6 anos, uma de 3, uma de 2, uma de 2. Em 1 ano e meio estava na rua. Né? Quando tu soma 6 mais 3 mais 2, né? 1 ano e meio ele estava já na rua e cometendo outro crime. O que representa para uma sociedade isso? A sensação de impunidade. E aí as pessoas têm medo de denunciar, as pessoas têm medo de prestar depoimento, as pessoas têm medo de encontrar na rua no dia seguinte a pessoa que cometeu um crime contra elas, porque, como muitas vezes acontece, a pessoa é presa em flagrante num assalto, no dia seguinte é presa em flagrante por outro assalto. Então, qual que é a coragem que existe por parte da população até de falar o que sabe? A gente tem que mudar essa sistemática e tem que ter uma maior proteção às vítimas e testemunhas. A gente esquece que as vítimas e testemunhas têm que ser protegidas no sistema. Se protege o réu, mas não se pensa numa proteção efetiva às vítimas e testemunhas. E enquanto a gente não mudar isso, os réus têm direito a saber quem presta depoimento contra eles. Sim. Então, assim, já começa por aí, né? Então, tu quer ter o nome na boca do réu? Não. Daquele que cometeu um crime contra a tua família, ou aquele crime que tu assistiu, né? E os réus têm direito de saber quem está prestando depoimento contra eles. Então, o nosso sistema, enquanto não proteger quem presta depoimento e as vítimas sobreviventes, nós continuaremos protegendo só os réus. Enquanto a gente continuar fazendo isso, nós vamos continuar vivendo uma impunidade. Precisamos de leis mais rígidas, precisamos de uma proteção efetiva a quem presta depoimento, a quem colabora com a justiça, e precisamos de juízes que esqueçam de tratar o réu como a sua excelência. Bem, doutora Lúcia, seguindo o que a senhora disse sobre as leis, eu vou exemplificar de um caso agora que nós acompanhamos aqui. Uma mulher, ela foi maltratada pelo companheiro, ela pediu a medida protetiva ela foi quebrada, esse companheiro foi preso, levado à audiência de custódia. Na audiência de custódia foi decretada fiança para que ele saísse. Ele olhou para os policiais, esse ser olhou para os policiais, olhou para o juiz e disse: eu vou pagar a fiança, mas daqui a pouco eu estou aqui para ser julgado de novo, porque eu vou retirar, eu não vou usar as palavras dele, tá? Mas eu vou retirar a vida dela. Dito isso... E o juiz soltou ainda assim? Hã? E o juiz manteve a soltura mesmo assim? Manteve a soltura. Dito isso, 3 dias depois, ele pulou o muro da casa, da residência da ex-companheira, com uma arma branca, retirou a vida da ex-companheira na frente das filhas e foi preso. Eu te digo, um juiz desses mostra a sua falta de responsabilidade com uma sociedade. Eu sempre digo o seguinte, eu sou muito rigorosa com a violência doméstica. Por que eu sou rigorosa com a violência doméstica? Porque a gente sabe que as pessoas que são vítimas de violência doméstica, primeiro, não têm coragem de falar. Quando tem coragem de falar, muitas vezes estão naquele limiar, no máximo. Muitas vezes a questão econômica faz com que elas voltem atrás e voltem para esses companheiros abusadores, porque dependem economicamente, ou às vezes é aquela dependência emocional, né? Aquela dependência que eu digo assim, da pessoa não conseguir se desvincular do abusador.
Agora, tu vê a irresponsabilidade de um juiz que faz uma coisa dessas. Ali não foi o problema da lei. Ali foi o problema de quem decidiu, de quem interpretou a lei. Mas o problema está sempre E quem eu interpreta. sempre digo assim, um juiz desse está levando um caixão com ele. Concordo, Está totalmente. levando um caixão com ele. Eu não vou levar caixões comigo, eu sempre digo isso. Não vou, eu tenho posturas super rígidas, sou conhecida como uma pessoa com posturas rígidas, porque eu já vi testemunha morrer, eu já vi vítima de tentativa morrer, e no que dependeu de mim, eu sempre procurei ser o mais rígida possível, pedir prisão, não me preocupar que estejam presos. Por quê? Porque eu só disse, a gente não se preocupa com as vítimas e testemunhas, a gente se preocupa só com o réu. Enquanto a gente tiver um sistema que está preocupado com milhares de garantias para o réu, mas não se preocupar com as pessoas que realmente merecem a nossa atenção, que são as vítimas e testemunhas, nós continuaremos num sistema falido. O que eu digo para uma decisão dessas no juiz? Ele, meu Deus do céu, ele foi avisado. Exato, Foi avisado. Ele é responsável também. concordo. Aí vale uma vida, vale R$ 1.500 de fiança, e a pessoa avisando, eu vou fazer. E a pessoa não leva a sério. Meu Deus, meu Deus. E aí, assim, essas crianças, né? O que sobra para elas, entendeu? Nada. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não, mas isso não é apenas um dos casos. Eu tenho outro caso aqui, que é uma pessoa, ah, depois de ingerir muita bebida alcoólica, de utilizar de substâncias ilícitas, atropelou uma moça a 150 quilômetros por hora, numa via de 60 quilômetros, deixou ela agonizando, foi para uma festa, depois foi para uma pousada. Essa moça, ela perdeu sua vida, ele foi preso, chegou a ir preso, tentou o HC em segunda instância, não conseguiu, chegou em Brasília, pediu o HC, foi solto e agora está respondendo em liberdade. E a família está lá, sem ter o ente querido. Aí eu pergunto, que justiça é essa? Por que liberar? Se tem Exatamente. prova, se tem materialidade, não, eu não enxergo como uma punição antes de julgamento. Eu enxergo como uma solução para a sociedade em ser retirada uma pessoa que só poderia fazer mais mal à sociedade. Eu não entendo, sinceramente, não O entendo que eu isso. penso. O que eu penso, na verdade, e para as famílias, saber que o assassino está na rua é brabo, é brabo. Eu que convivo com as famílias das vítimas, assim, porque o réu, ele não foi recolhido por acaso, foi porque ele é autor de um crime grave. É porque ele tirou uma vida, é porque ele assaltou, é porque ele estava armado, é porque estava traficando, é porque estava incentivando que as coisas continuassem. Então, eu digo assim, e para tá dizendo, se me soltarem eu vou atrás, como tu falasse ali nesse caso da fiança, e aí eu digo, e para quem fica? Tá? A gente tem, eu digo assim, a instituição da justiça é uma instituição que tem que ter crédito, mas ela só vai ter crédito quando os seus operadores trabalharem de uma forma correta. Quando a gente começar a pensar mais em quem sofre, e que são as vítimas e testemunhas, e até não digo isso, mas assim, até as famílias dos réus sofrem. Mas assim, e sofrem, porque ninguém quer ser seu querido recolhido, mas assim, ao invés de se preocupar com quem cometeu só o crime, a gente tem que mudar essa sistemática e esse pensamento. Eu tenho, como eu disse, posturas muito rígidas, não dou colher de chá para bandido, aprendi que a gente tem um índice de recuperação pequeníssimo. Aqueles que a gente consegue recuperar, que ótimo. Via de regra, eu vejo que as igrejas, a religiosidade recupera alguns apenados. Então, mas a gente tem um problema muito sério no sistema prisional, que eu acho que é um grande desafio que a gente tem que enfrentar, que a gente vive grandes instituições. Nós temos grandes presídios.
Quando a gente trabalha com pequenos presídios, a gente pode começar a pensar em tentar reestruturar os acusados, os apenados, né? Mas a gente vive em grandes estabelecimentos com quase cidades, às vezes maiores que cidades do interior, Sim. pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, em termos de população. E aí é onde as facções dominam, onde o crime organizado manda, cria grandes escritórios, né? Cria grandes escritórios, todos juntos, porque eles são mantidos todo mundo de uma facção na mesma galeria. Aí tem então o coordenador, o diretor, o presidente, ou ainda ali, né, o gerente, todos na mesma galeria. E enquanto a gente não repensar também, então não é só uma maior rigidez, uma maior nas vítimas, em testemunhas, mas também numa reestruturação do sistema penitenciário que permite a reincidência da forma como ele está estruturado, que permite que o crime continue acontecendo lá dentro. E eu digo que essa reestruturação começa, no meu entender, em afastar lideranças. As lideranças, elas têm que ser retiradas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente mandou vários presos para o presídio federal. Teve um resultado muito grande nas ruas de diminuição de homicídios. Mas não é só tirar as lideranças, é pensar em ocupar essas pessoas e em pequenos estabelecimentos e não grandes escritórios do crime. E aí talvez a gente consiga começar a dar a volta nessa criminalidade. Agora, acima de tudo, eu digo assim, quem decide tem que ter bom senso. Quem Quem tem decide a não somos decisão da nós. caneta tem que ter bom senso. E Verdade. essa decisão de bom senso tem vários juízes excelentes, vários desembargadores, vários, né, operadores do direito excelentes. Mas tem aqueles que tomam decisões, né, como tu falou, nesse habeas corpus, né? Ou como esse juiz que a pessoa diz, eu vou pagar a fiança de novo e ainda assim solta, que mostram que a gente precisa repensar muitas vezes o agir, né? Essas pessoas quando deitam nas suas camas, eu fico pensando como é que não ficam pensando nos cadáveres que elas estão levando junto consigo. Eu quero dormir todas as noites tranquila de que eu condenei todos que tinham que ser condenados, que eu estou processando todos que têm que ser processados, também não quero processar inocentes. Não é minha vontade, não quero processar inocentes, mas os que são culpados quero que sejam todos processados, condenados e cumpram. É fácil. Processar quem tem que ser processado, punir e cumprir. Até Vamos pensar numa porque sociedade mais organizada um pouquinho. Vamos dar mais valor a quem sofre, né? Ninguém é obrigado a cometer um crime. Até porque o cargo que a senhora Às vezes ocupa, a gente vê na mesma família um irmão que trabalha e outro que assalta. Quando a gente pergunta para os réus no interrogatório, mas tem irmão? Sim. Algum está recolhido? Não. Meu irmão trabalha. Quantas vezes eu vejo irmãos, né, familiares, pais, mães, que se esforçam e aí um vai lá e sai desse contexto. E aí eu digo, é o meio que gera? Não, não é o meio que gera. Na minha opinião, o que gera claro, é a pessoa ter essa índole, um pouco é a índole da pessoa individualmente, mas depois que ela entra no sistema prisional, a gente também tem que repensar a forma que a gente está colocando essas pessoas e onde a gente está colocando. A gente está colocando em estabelecimentos com 4, 5 mil presos, 3 mil presos. exato. Aí Aqui as no facções Rio, continuam mandando. aqui no Rio não é pior, porque a pessoa quando é presa, eles perguntam, você pertence ao quê? Facção A, facção B, Mas aqui no Rio facção Grande do C. Sul também. Ah, facção A, então vai para o presídio tal. Facção B, vai para o presídio tal. Não, é preso. Não tem que alimentar. Eu acho, na minha concepção, que não tem que alimentar, não tem que fomentar essa divisão para você colocar pessoas ali, para você continuar um crime só que dentro do presídio. Tem que se coibir, não importa de Aqui no Rio onde Grande tenha do Sul a vindo. gente passa Importa o pela crime mesma cometido. situação. Se pergunta, tu é de tal facção, tu é? Ah, tal. Ah, então tu vai para tal. Então tu vai aglomerando todos os faccionados. Exato. Então a gente vive um ciclo de violência que não se acaba, né? Continua no sistema. Verdade. Verdade. Mas é muito complicado. O sistema prisional, nossas leis hoje, que beneficiam o réu, eu enxergo
Posso estar enganado, mas eu enxergo, por exemplo, que crimes dolosos, crimes contra a vida, não deveriam ter a diminuição. Não deveria ter a passar para o semiaberto, depois para o regime aberto. Ele cumprir a pena na sua máxima. Quem perdeu a pessoa, o Sim. familiar que perdeu, não vai ter mais aquela pessoa. E eu ainda digo mais. Quando se comete um crime contra uma jovem de 20, 25 anos, tem que se colocar expectativa de vida. Ela viveria, em média, no Brasil até os 75 anos. Então você vai ser responsabilizado, vai ficar na cadeia durante 50 anos, que é o tempo que ela teria de vida. Isso seria o justo, mas não é. Eu tiro a vida de uma jovem e com 5 anos, 4 anos, se ficar, vai estar fora. Tá fora. Eu digo, se ele cumprisse só a pena, vamos supor, do homicídio qualificado, que seja 12 anos, eu já me sentiria satisfeita enquanto promotora, né? Mas nem isso é cumprido. Nem isso é cumprido. Doutora Lúcia, muito, muito obrigado por essa entrevista. Espero que seja a Imagina primeira de a muitas, satisfação aí, porque é uma satisfação poder falar contigo, né, e transmitir um pouco das minhas ideias. Eu sou mais, claro, eu sou mais linha dura, né? Não quero, claro que eu não quero inocentes no prisão, mas eu não quero os culpados na rua. até porque o E cargo eu, da assim, senhora é a esse, gente promotora começa. de justiça. Não é É, promotora de acusação, é promotora de justiça. Acusar quem tem que e, acusar, a, defender quem tem que defender. tu ficava, enquanto tu fala, eu ficava falando contigo, aparece aqui na tela, né, várias fotinhos do Andrei, né? E eu, assim, quero transmitir para a dona Kátia, né, e para a sociedade que eu vou continuar lutando por justiça nesse caso, e, né, vou buscar que não haja impunidade, vou buscar que a gente consiga punir o responsável, e espero um dia poder olhar nos olhos da dona Kátia e dizer que a justiça foi feita. A né, eu poder um dia olhar para a dona Cátia e dizer isso. Eu espero conseguir um dia olhar para a dona Cátia e dizer que ela vai chorar, eu sei que ela vai chorar, eu também vou chorar, né, que a justiça foi feita, porque ninguém merece perder um filho como ela perdeu. E depois correr atrás de uma justiça e esperar todos esses anos, e eu espero que essa espera não seja em vão, que a gente consiga punir uma pessoa que cometeu um crime que é bárbaro, é um crime horroroso, e a partir do instante que aconteceu, nós não podemos jamais pregar impunidade numa situação dessas. Eu, Meu coraçãozinho da dona Kátia, ela assim, ela tá sempre nas minhas orações. eu Ela espero, tem força. e eu espero poder falar para a senhora, para a doutora, obrigado por fazer justiça. Eu espero chegar, ter esse momento, ter esse prazer em olhar para a senhora e falar obrigado por fazer justiça por essa mãe. Isso é o que eu mais quero. Doutora Lúcia, muito, muito obrigado. A senhora é simpatia em pessoa, uma guerreira, Obrigada. uma pessoa que luta pela justiça acima de tudo, que luta pelo bem e que, principalmente, é humana, que enxerga a dor da mãe, que enxerga a dor dos outros. Eu não quero nem pensar, enquanto eu conversar com a senhora, sobre o caso Kiss. Se com um caso de uma mãe, a senhora já vê-se que a senhora fica abalada, num caso em que foram centenas de mães. Chorei muito. Chorei muito. Eu imagino, eu imagino. Chorei muito. Sofri muito. Eu só tenho a agradecer Várias pela vezes pessoa que a tinha senhora que é. parar para respirar, para continuar trabalhando e estudando o processo. E as mães, né, durante todo o julgamento choraram muito, os familiares, nossa, minha glicose desestruturou durante o julgamento. Eu vi. Não é fácil. É muita dor e muito sofrimento. Muito dor e muito sofrimento. Eu também Eu chorei espero naquele, que a daquele gente. julgamento. Chorei Tem quando vi as imagens que vítimas nunca vão falando. sair dos meus olhos daquele caso. Que eu fecho os olhos e vejo, sabe, as imagens. De tão chocantes. De tão horríveis. Infelizmente, né, eu digo assim,
eu trabalhei nesse processo, fiz todo o meu possível, né? Mas eu digo infelizmente, porque a gente envelhece nesses processos, né? A gente envelhece com a dor ali. Mas eu acho que nada nessa vida é por acaso, né? Então, e eu sei o quanto eu me esforcei para que os acusados que estavam respondendo, os 4 que estavam respondendo por homicídio, fossem condenados. E eu tenho uma confiança plena que o Superior Tribunal de Justiça vai manter a condenação, vai reverter essa anulação, porque essas famílias, eu não sei nem se tem estrutura para aguentar um novo julgamento. Não tem. Então, assim, é muito triste pensar que tudo voltou a estaca zero enquanto a gente tiver essa anulação. Nós estamos fechando essa semana 10 anos. Vamos fechar 10 anos agora, dia 27 de janeiro. E eu não posso olhar para os olhos das famílias e dizer, encerrou. Eu tenho que dizer, ainda estamos na caminhada. Mas seremos vitoriosos. Venceremos, porque a justiça e o bem têm que prevalecer sobre o mal sempre. Muito obrigada, Marcondes, pela oportunidade aqui. E eu estou sempre aí à disposição para outras oportunidades que precisarmos tratar de outros casos. Vamos falar. Infelizmente, eu vou ter que receber a senhora aqui para falar da Botkiss e outros casos menores, porque as pessoas entendam. Existem crimes acontecendo no Brasil. Os que nós falamos aqui se tornam casos notórios de publicidade. Mas existem inúmeros outros casos que a doutora Lúcia trabalha que nem chegam ao rodapé da página policial e que a família vira só um número, uma estatística, uma história não contada. E a gente trabalha aqui para isso, é para humanizar essas pessoas. Vocês veem quantos casos de desaparecimento que nós fazemos aqui, que as pessoas são encontradas, graças a vocês. E a sociedade só vai melhorar se eu, doutora Lúcia, e você nos unirmos para cobrarmos quem realmente rege as leis, que não é a doutora Lúcia, não sou eu. Tem uma casa que refaz as leis, uma casa que averigua se as leis estão sendo cumpridas e outra que executa e administra o nosso Brasil. Então temos que cobrar a essas casas. Doutora Lúcia, muito, muito obrigado por ser a pessoa que é. E é uma honra conhecer a senhora. Obrigada, querido. Um ótimo dia aí para todo mundo. Abraço. Fique com Deus. E sempre está com a gente. Fiquem também. Tchau. Tchau. E é isso, gente. Tivemos o prazer de receber a doutora Lúcia Calegari. Falamos sobre o caso André Goulart, um pouquinho sobre o caso Kiss, e conhecemos essa pessoa maravilhosa. É isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã.